Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre os regimes de bens no casamento. E por que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, investidores conservadores? Maicon, o que é um investidor conservador? É aquela pessoa que quer guardar dinheiro, mas não guardar dinheiro de qualquer forma. Ela quer ter mais rentabilidade do que aqueles investimentos tradicionais, sem abrir mão da segurança, tá? Então quando eu te chamo de investidor conservador, se você está chegando novo aqui, se você é novato aqui no canal, investidor conservador é aquele cara que investe com rentabilidade e segurança. Essas duas coisas andam juntas aqui no canal, beleza? Então, dito tudo isso, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Vou colocar o quadro branco na tela e quando a gente fala em rentabilidade e segurança, casar é muito bom, né? Casar sim, casar com a pessoa certa, com a pessoa que acredita nos seus projetos é muito bom. Mas é importante a gente estar atento e entender qual que é o regime de bens de casamento. Michael, eu já casei, o que eu faço? Olha, você deveria ter estudado, né, esse conteúdo antes. Mas então fica aqui nesse vídeo se você conhece alguém que vai casar ou se você quer saber em relação ao seu regime de bens atual, como que está a sua segurança no que tange a questão da formalização com o seu cônjuge aí, né? Com a pessoa que você é casada. Então eu vou colocar aqui o quadro branco na tela. Olha só, já está um resumo aqui do que a gente vai falar, tá? Sobre os regimes de bens do casamento. E sim, é importante formalizar. E no final eu vou dizer para você por que é importante formalizar, tá? Então os regimes basicamente são comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, união estável e separação de bens. Então vamos desmiuçar, vamos colocar cada um deles aqui na tela e vou colocar os pontos mais importantes aqui para você. Então começando com a comunhão universal de bens. Só fazendo um parênteses aqui, deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Eu sou educador financeiro, tá? Eu não sou advogado, tá bom? Não sou formado em direito, então eu vou falar aqui na ótica da lei, no que eu conheço como sendo, pela minha experiência, como sendo um educador financeiro, tá? Michael, fiquei com dívidas técnicas muito apuradas, digamos assim. Aí você tem que falar com um advogado, tá? A pessoa especialista em leis é o advogado, tá bom? Eu sou um mero educador financeiro, mas a vantagem é que eu vou utilizar uma linguagem simples aqui para que todas as pessoas possam entender. Beleza? Então vamos lá, começando de novo, a comunhão universal de bens. Gente, na comunhão universal de bens, Opa, o que não está escrevendo? Vamos lá, 3, 2, 1. Todos os bens e dívidas, né, passados e futuros, né, então todos os bens e dívidas passados e futuros pertencem ao casal. Tudo, tá? Comunhão universal de bens. Então todos os bens e dívidas, tanto passados, isto é, antes do casamento, né, e futuros, isto é, a partir do casamento, pertencem ao casal. Olha só, já pensou? Já começa por aqui. Já pensou você casar com uma pessoa super endividada? Ah, Michael, mas eu estou apaixonado. Que legal, que bacana, né? Mas fique atento a isso, porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando dá um problema, aí vale a lei, né? Vale aquilo que você formalizou no papel, tá bom? O que mais? Uma outra característica também é que tudo o que cada um possuía antes de casar e o que vocês adquirirem depois de casados são também do casal, tá? Então tudo que cada um possuía antes de casar e tudo que vierem, tá certo essa palavra? Acho que sim. Vierem a adquirir, né? Aí depois de casados, vou colocar aqui, ó, depois de casados, são do casal. Beleza? Vamos lá. O que mais que eu acho que é importante aqui eu falar para você? Os bens herdados como herança. Ah, Michael, meu pai e minha mãe vão deixar uma casa, meu pai e minha mãe vão deixar um carro, por exemplo, né? Meu pai e minha mãe vão deixar ações porque eles eram investidores. Ah, meus pais vão deixar herança para mim, né? Seja pouca ou seja muita herança. Qual que é a regra nesse caso? Então, inclusive, bens herdados
como herança. Isso daqui é uma dúvida de muita gente, tá? Então o que vocês tinham antes de casar e o que vocês adquirirem depois de casados são do casal, tá? Inclusive o que vocês herdarem como herança. Ah, a herança é só minha. Não, se você casou como comunhão universal de bens, segundo a lei, tá? Os bens são de ambos. Mas, Michael, eu fiquei pouco tempo casado. Então, vamos lá. Mesmo que ficou só, sei lá, vou colocar aqui 1 ano, tá? Mesmo que ficou só 1 ano casado ou casada, tá? Os bens pertencem aos dois. Por quê? Porque é a comunhão universal de bens. Volta aqui para mim rapidinho. Eu conheci um caso, né, conversando com um advogado, e ele me falou o seguinte. Então eu estava preparando esse material aqui e numa conversa com um advogado um tempo atrás, ele me falou o seguinte: Maicon, tem um caso de um cara que ele morava em Balneário Camboriú, né, em Santa Catarina. Ele tinha muitos móveis, muitos bens. Ele me consultou antes de casar. Olha só, presta atenção. Claro que aqui não vou falar nomes, tá? E essa pessoa, ela tinha mais de 60 anos de idade. E ele se apaixonou, vamos dizer assim, por uma jovem de 25 anos de idade, aproximadamente, tá? 20, 25 anos de idade. Bom, tudo bem, tá? Não estou dizendo que é errado. Gente, eu não estou dizendo isso, que é errado ou que é certo. Eu estou contando um fato aqui para você se precaver e você entender como que você deve proteger o seu patrimônio, beleza? Então esse cara, vamos arredondar as idades aqui, esse cara de 60 anos foi conversar com o advogado. Por quê? Porque ele falou assim para o advogado: olha, a minha futura esposa, né, a pessoa por quem eu me apaixonei, essa foi a expressão mesmo, tá? Isso é um caso real. A pessoa por quem me apaixonei, ela falou: a gente vai casar com comunhão universal de bens, não é verdade? E aí ele ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Aí ele foi lá, consultou o advogado, e o que ele fez? Casou com comunhão universal de bens. Passou 1 semana, a moça pediu o divórcio. Então olha só. E aí, mas foi um golpe, mas tá errado, mas não é justo. Cara, se você tem sã consciência e você assinou um documento, você assinou um contrato, você disse: sim, eu estou casando como no regime comunhão universal de bens. O juiz vai pegar esse processo, se é que esse processo vai para frente, né, tá enrolado aí, mas o juiz vai dizer: olha, você assinou, você falou: não, sim, é comunhão universal de bens. Tá? Então fique muito atento a isso. Esse senhor, vamos dizer assim, né, essa pessoa de 60 anos, ela tinha um grande patrimônio, e essa pessoa de 20 anos que pediu para 20 e pouquinhos anos aí, né, pediu para casar com ele com comunhão universal de bens e não tinha nada de patrimônio, tá? Então de fato foi um golpe, mas a gente tem que entender o seguinte, que existem as leis no nosso país, mas não necessariamente as leis são justas, tá? Não é porque você vai lá na justiça que as leis são justas. Tá bom? Essa é a minha opinião. Agora vamos lá. Dito esse caso real, características da comunhão universal de bens. Gente, só deixando claro aqui que eu não quero que ninguém se divorcie, tá? Eu falei até no começo aqui do nosso encontro aqui de hoje, que casar, quando você casa com a pessoa que acredita nos seus projetos, quando você apoia, né, a sua esposa, o seu esposo, é muito bom, tá? Então, o ideal é que a gente fique casado, né? Na minha opinião aqui, né? Separar, divorciar, não é uma coisa nada legal. Bom, como é que ficam os investimentos? Os investimentos são divididos, tá? Em caso de divórcio, na comunhão aqui universal de bens. E aí, nesse caso, pessoal, todos os investimentos, tá? Mas eu investia antes de me casar. Não importa, é comunhão universal de bens. Existem algumas exceções, tá? Coisas assim... Bom, vou colocar aqui. Existem algumas exceções. Então tudo é dividido, beleza? Mas existem exceções, tá? Sei lá, roupas. Né? Às vezes pode ser que tenha roupa mais cara, etc e tal. Perfumes, isso é uma coisa pessoal, né? Roupas, perfumes, né? Os seus pertences pessoais... Principalmente quando você considera aí bens pessoais de baixo valor.
Beleza? Então isso aqui não vai ser dividido. Beleza? Antigamente, gente, a regra era, vou colocar aqui, ó, OBS, observação 1. Antigamente essa era a regra, tá? Mas as coisas foram mudando. Então, observação 1. Antigamente, quando que é antigamente, Maicon? Antigamente, lá no tempo dos nossos pais, ou talvez, se você tem 30 anos aí, ou menos, no tempo dos seus avós, possivelmente, né? Antigamente, a regra era a comunhão universal, tá? Universal de bens. Era o mais comum, digamos assim, né? Você chegava lá para casar, não sei e tal. O mais comum, a regra era comunhão universal de bens, beleza? Observação 2. Olha só, muito importante também, tá? Venda de bens, né? Aluguel de imóvel, né? Para venda de bens. Então vou vender bens. Eu casei no regime, nesse primeiro aí que o Maicon Lima está falando, na comunhão universal de bens. Eu vou vender meus bens, né? Opa, aqui, né? Eu vou alugar um imóvel, né? Eu vou ser fiador de alguém, tá? Se você casou nesse regime, ambos têm que assinar. Beleza? Show de bola. Então esse aí é o resumo aí. Se você quiser, sei que o pessoal gosta de printar, ó. Esse é o resumo aqui das minhas observações para quem casa, ou se você já é casado, né? No regime de comunhão universal de bens. Agora vamos falar da comunhão parcial de bens. Então vamos lá, comunhão parcial de bens. Gente, no regime de casamento de comunhão parcial de bens, todos os quê? Todos os bens, né, adquiridos onerosamente são do casal. Onerosamente aqui é um termo, né, mais usado no meio jurídico, né? Então vou colocar aqui, ó, bens. O que significa, né? Bens adquiridos onerosamente. Deixa eu dar aqui Ctrl C. Gente, bem conversa aqui, tá? Como se eu estivesse conversando aqui com você. Bens adquiridos onerosamente, olha só como é simples. Significa bens que você comprou. É isso. Tá bom? Então todos os bens que vocês compraram são do casal. Tá? Tudo que foi comprado durante o casamento é dos dois, e em caso de divórcio é dividido, né? Então tudo que foi comprado durante o casamento é dos dois, né? E será dividido em caso que a gente não quer que aconteça, mas é o que acontece muito, né? Em caso de divórcio. Beleza? Maicon, se eu me casei, por exemplo, Maicon Lima, em janeiro, né? Casei em janeiro e comprei a casa que a gente já estava vendo juntos em fevereiro. Vamos colocar esse exemplo aqui? Vamos colocar aqui esse exemplo, olha só. Presta muita atenção nisso, tá? Porque é um detalhezinho, tá? E aí que o malandro se dá bem. E você que é um investidor conservador tem que ser mais esperto que o malandro. Tudo que foi comprado durante o casamento é dos dois, né? E é dividido em casos de divórcio. Então vamos imaginar que tem um caso de uma pessoa que casou em janeiro, né? E comprou uma casa em fevereiro, né? Seja lá de qual for ano, fevereiro. Isso. A casa é de ambos, tá? A casa é de ambos, né? A casa é do marido e a casa é da esposa. Independentemente de, mas foi o marido que guardou a maior parte do dinheiro para comprar essa casa. Mas foi a esposa que guardou a maior parte do dinheiro para comprar a casa antes do casamento. Por quê? Vocês compraram a casa juntos, após o casamento. Tá? Mas, Maicon, a casa custou, o imóvel custou, 400 mil reais. E 300 mil reais foi dinheiro que eu investi, dinheiro que eu guardei, dinheiro de herança, não importa. Compraram a casa juntos. Regra geral, a casa é de ambos. Tá? Pode ir para a justiça? Pode, mas para provar isso é muito complicado. Tá bom? Outra coisa que é importante para você que está investindo aí
e está casado no regime comunhão parcial de bens, né? Como é que fica a questão dos investimentos? Né? Por exemplo, Maicon Lima, só eu trabalho e só eu invisto. Vamos colocar isso daqui? O Maicon Lima sou eu mesmo, tá? Maicon Lima, só eu trabalho e só eu invisto. De quem é esse dinheiro? O que vocês acham? Me falem nos comentários. Né? Por exemplo, Maicon Lima, eu ganho 10 mil reais e o meu cônjuge não ganha nada. Ou então eu ganho 10 mil reais e o meu cônjuge ganha só 1.500 reais por mês. Como que fica nesse caso? No regime de comunhão parcial de bens, que é esse daqui que a gente está vendo, né? O dinheiro é dos dois, tá bom? O investimento é de ambos, é do casal. É para isso que existe o chamado pacto ante ou pré-nupcial, né? Vamos colocar assim, ó. Pacto pré-nupcial, né? Por que tem pacto pré-nupcial? Esse pacto nada mais é do que um contrato, né? Então ele é um contrato justamente para dizer quais são os bens adquiridos antes do casamento, né? Então o pacto pré-nupcial, ele é um contrato feito com advogado, tá, gente? Tem que ter um advogado aqui, tá? Com as informações dos bens adquiridos antes do casamento, tá? Muito importante. Tem gente que quer pular a etapa. Não dá certo. Outra questão aqui importante também, gente. Como é que fica a questão da herança? Mas eu não estou nem pensando nisso. Começa a pensar, gente. Isso é importante. Vamos fazer tudo certinho, tá? Vamos fazer tudo certinho que é melhor. Bom, no regime de comunhão parcial de bens, a herança é do cônjuge que recebeu a herança, tá? Então olha só, a herança é do cônjuge que recebeu a herança. Ponto. Beleza? Maicon, mas nós separamos. Como é que fica? É de quem recebeu a herança. Tá? Aqui é diferente. Tá bom? Agora, investidor conservador, fica ligado com os espertos. Tá? Porque daí o cônjuge... Desculpa, mas a gente sabe que existe, né? O cônjuge safado, vamos dizer assim, desculpa a expressão. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim. O espertão, o espertalhão, ele vai dizer assim: você recebeu essa parada aqui de herança, né? Recebeu aqui 100 mil de herança, sei lá. Vende essa casa aí, por exemplo, que você recebeu como herança e vamos construir aqui no nosso imóvel, por exemplo. Aí vocês dois que estão construindo juntos, tá bom? Então a herança é do cônjuge que recebeu a herança, mas se você vende o bem que você recebeu de herança e adquire um outro bem, aí esse bem, via de regra, é compartilhado. Beleza? Como é que ficam as questões das assinaturas, né? Então vou colocar aqui o OBS 1. Venda de bens, né? Aluguel, né? Vou alugar um imóvel. Para você ser um fiador, ambos têm que assinar, tá bom? Que também a regra da lei é que ambos têm que assinar no regime de comunhão parcial de bens, beleza? Vou colocar aqui na tela para você printar, se você quiser. Isso, show de bola. Então você pode printar. E agora eu vou falar de algo que muita gente está fazendo, que é a tal da união estável. Gente, eu sei que muita gente está junto e não quer formalizar o casamento, né? Eu não vou formalizar. A formalização no cartório é um processo simples, tá? Não é um processo que demanda grandes detalhes. É um processo simples a formalização, tá? Eu acho que é importante você formalizar, tá? Claro, fazer o casamento, fazer a festa, né? Fazer uma confraternização com a família é uma outra coisa. Mas o fato é que quem não formaliza o casamento, né? Quem vive junto, então vou colocar assim, ó, vamos colocar entre aspas aqui, quem vive junto, né? Me juntei. Juntei as escovinhas. Muito, muito comum, né? Podemos dizer que está em regime, não é necessariamente o regime, né? Está em união estável, tá? União estável. Pronto.
tá? Ah, só estou vivendo junto aqui, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Você está vivendo como se fosse realmente um regime de união estável, tá? E a regra para a união estável é a comunhão parcial de bens, tá? Então a regra hoje, vamos colocar assim, ó, a regra para a união estável é igual à comunhão parcial de bens, tá? Que eu acabei de explicar para você. Comunhão parcial de bens, beleza? O que você tem que entender, né, e o que eu acho do grande risco da união estável é que não está definido, né, não está escrito no papel, não está formalizado quando que é o início e quando que é o término da relação, tá? Por isso que eu entendo que é melhor você formalizar, por isso que eu entendo que é melhor você casar, né? Então eu vou colocar até como uma OBS aqui para você. Olha só, não há definição, e aí, na hora do pega pra capar, cada um vai falar uma coisa, tá? Então esse é o risco que você está correndo de não casar. Quando não há definição formal do início e do término da relação. Quando não há, não, né, gente? Não há uma definição formal do início e do término da relação, tá? Por isso que eu considero que é melhor você formalizar. É melhor você fazer tudo certinho no cartório, pegar um advogado se for necessário e casar. Beleza? Então vamos para o próximo agora, que é a separação de bens. Gente, a separação de bens, agora as coisas devem estar mais claras para vocês, para você, né? Na separação de bens, cada pessoa tem seu patrimônio, tá? Então cada pessoa tem seu próprio patrimônio. Gente, isso daqui é muito importante. Ah, mas não é tudo igual. Não, gente, à luz da lei é diferente. É interessante a gente conhecer a lei, né? O casal, quer dizer, eles podem utilizar os bens juntos, né? Ah, o marido comprou um carro, a esposa pode utilizar o carro e vice-versa, né? Então, se você olhar assim à luz da lei, o que acontece aqui? O casal meramente utiliza os bens juntos durante o casamento, né? E se esse casamento perdurar pela vida toda, por exemplo, do casal, não tem problema. Eles vão utilizar os bens juntos durante o casamento, tá? Mas, se não perdurar pela vida toda, né? Se for um caso de divórcio, então em caso de... Isso que é interessante para nós orientar os nossos filhos, né, gente? Mas em caso de divórcio, cada um fica com o que já é seu. Com o que já é seu. Beleza? O regime de separação de bens, é isso que eu estou falando para você agora, ele exige o pacto antenupcial firmado por escritura pública e registrado no cartório de imóveis. Tá? Então tem que ter o pacto antenupcial com escritura pública, tudo certinho, né? Feito aí no cartório de registro de imóveis, para ficar claro aí quais eram os bens de cada um, né? Cada um aí do casal, né? Vou anotar isso aqui para você. Vou colocar como mais um ponto aqui, né? O regime de separação de bens exige o pacto antenupcial. Tá? Tem umas regrinhas aqui, né? Tem que ser por escritura pública, tudo certinho, né? Escritura pública e registrado em cartório de imóveis. É isso mesmo, tá, gente? Não tô ficando louco não, tá? Pronto, tá escrito aqui para ficar claro para você. Agora aqui tem uma OBS, uma observação bem interessante. Uma OBS. Como é que fica no caso de venda de bens, como eu falei nos outros aqui para vocês, né? No caso de aluguel. Nossa, aluguel de imóveis. Aluguel de imóvel, né? E para você ser fiador, o cônjuge não precisa autorizar, tá? O cônjuge não precisa assinar, isto é, ele não precisa autorizar. Autorizar, tá? Basta que um deles assinem e já está valendo. Show de bola, tá tudo na tela aí para você printar agora o regime de separação de bens. Agora, vamos lá pro finalzinho. Por que eu acho que é importante você formalizar?
tá? Se você ainda não formalizou, tá? Antes tarde do que nunca. Ou por que é importante você explicar isso daqui para os seus filhos, para os seus netos, né? Por que é importante formalizar? Primeiro porque, se você vai morar junto, né? Como eu falei para você, caracteriza união estável. Então olha só que coisa, se você vai morar junto, só vou morar junto, caracteriza união estável. E aí, o seu patrimônio, e é isso que eu não quero que aconteça com você, seu patrimônio fica desprotegido. Beleza? União estável é meio que assim, vale tudo, tá? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, gente, que é importante também, vou colocar aqui um ponto adicional, é você, de repente, procurar um advogado. Tá? O barato muitas vezes acaba saindo caro. Tá? Então é importante você procurar a orientação do advogado, de um advogado, principalmente quando envolve o seu patrimônio, principalmente quando você já tem filhos. Tá? Isso é muito importante. Proteja o patrimônio que você tem e proteja o patrimônio que você está construindo, né? O patrimônio que você deseja construir. Vou colocar essa parte final aqui, assim, ó. Eu gosto de fazer assim, ó, com os meus alunos. Eu vou fazer com vocês aqui também. Dicas super, essa palavra não existe, tá? Hiper, mega, mas dá para entender, né? Ultra importantes. Vou começar aqui em cima, ó. Dicas super, hiper, mega, ultra importantes. Primeiro, por que é importante formalizar, né? Então já falei para você. Segundo, procurar um advogado, né? Terceira dica super, hiper, mega, ultra importante. Evitar o máximo possível a união estável não regulamentada, né? Eu quero dizer para você que é interessante a gente sempre conversar sobre dinheiro, tá? Então conheceu alguém, ou se você já está casado, né? Converse sobre dinheiro, tá? Não deixe de conversar sobre dinheiro. Converse com seu cônjuge sobre a formalização do casamento. Cara, isso aqui é super importante. Se você não conversar com seu cônjuge sobre dinheiro, se você não conversar sobre o seu cônjuge sobre a formalização do casamento, se você ainda não formalizou, né? Ou se você já formalizou e nem sabe de repente qual regime que você está hoje, se você não conversar, as chances são que quando der algum problema, salve-se quem puder. Tá? Então é importante, gente, conversar sobre dinheiro. Vou colocar mais aqui, ó. Converse, faça reuniões com a sua família. Eu faço isso, você pode fazer também. Sobre investimentos, tá? O que mais? Converse, vou aprofundar aqui nessa parte, tá, gente? Sobre finanças com seu cônjuge. De forma simples. Pô, será que a gente tem que anotar as contas ou não tem que anotar? Começa conversando de forma simples. E vai com os conhecimentos aqui do canal aprofundando a conversa com o seu cônjuge, tá? E outra coisa também, muito importante. Não deixe dívidas para seus herdeiros. Tá? Tem algumas regras aí, eles vão. A dívida vai para. Tem regras, tá? Eu não sei exatamente, mas lendo engano elas vão para espólio, e quem paga as dívidas é o espólio, não necessariamente os herdeiros. Mas não deixe os seus herdeiros se incomodarem com isso. Pensa que não é legal fazer dívidas. E se você vir a faltar nesse mundo? Você está assegurado, você tem seguro de vida? Ou não tem seguro de vida, não tenho nada, ainda vou deixar um monte de dívida para os meus herdeiros. Então fique atento a isso. Isso é muito importante. Tá? Vou colocar aqui um quarto ponto aqui para você. Casamentos terminam, gente. Terminam. Essa é a segunda causa, tá? Segunda pesquisas aí. Casamentos terminam por... Vou colocar assim, ó. Por causa de dinheiro. Casamentos terminam por causa de dinheiro, tá? Então, a melhor forma de você evitar problemas futuros é você formalizar o quanto antes. Porque, na verdade, o problema não é o dinheiro. O problema é a falta de orientação do casal sobre as próprias finanças, de entenderem como que eles devem tratar as suas contas, como eles devem ganhar mais dinheiro. E não basta você ganhar mais dinheiro, como que você faz a gestão do seu dinheiro. Tá? Então, o problema não está no dinheiro. O problema está na falta de, vou dizer assim, inteligência financeira. Beleza? Opa! Outro ponto aqui, vou colocar um quinto ponto aqui para você. Previdência privada.
Quando você casa no regime de comunhão parcial de bens, tá? E aí sim, eu não achei nada na lei muito específico, tá? Mas existem decisões judiciais a favor de quem pagou a previdência. Tá? Então, quando você casa com comunhão parcial de bens, existem decisões judiciais a favor de quem pagou a previdência, mas cabe a interpretação do juiz. Tá bom? O que mais? Será que é possível você alterar o regime de bens? Michael, eu quero alterar o regime de bens. Então vamos colocar aqui. Alterar, não quero mais, né? Isso vai dar um trabalho, né? Mas é possível, tá? Regime de bens. Gente, segundo o que eu pesquisei, sim, tá? A partir do novo Código Civil, que foi que entrou depois do Código Civil de 2002, né? Foi permitida a alteração do regime de bens, tá? Então, mas eu tô casado com um regime de separação, eu quero, sei lá, comunhão universal ou vice-versa. É possível, tá? Segundo o Código Civil, não sei como que isso é na prática, né? Eu sou educador financeiro, como falei para vocês, não sou advogado, mas segundo a lei é possível. Agora, é lógico que o casal tem que estar em acordo, né? Se um quer mudar e o outro não quer mudar, dificilmente isso vai ser autorizado, tá? Porque deve ser solicitada essa mudança judicialmente. E quando você faz uma solicitação judicial, o juiz vai querer saber qual que é o motivo. Tá? E obviamente não pode vir a causar aí um prejuízo para os cônjuges, né, para o casal ou para terceiros. Beleza? A dica final, gente, de tudo que eu falei para você não se incomodar, faça as coisas dentro da lei. Case dentro da lei. E se infelizmente tiver que separar, separe para você não se incomodar dentro da lei. É a melhor coisa que você tem que fazer. Tá? Não adianta a gente querer arrumar esqueminha, economizar a taxinha lá do cartório, porque não vai ser bom para você. Beleza, gente? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais a proteger o seu patrimônio. Lembre-se sempre que investir não é tabu. E eu te vejo então num próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal aqui, de ativar o sininho, né? De compartilhar esse conteúdo com uma pessoa aí que você sabe que vai casar, com seus filhos, já vai orientando aí, né, a galerinha aí que pensa em casar no futuro, ou com uma outra pessoa também que você acha que merece esse conteúdo. Um grande abraço do Michael Lima e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.